O que mais me chamou a atenção é que o coração do Dom Pedro está dentro de um vidro com formol, essas coisas para resistir ao tempo. Os ossos dele ainda estão no Brasil. E a coroa está no Museu Imperial de Petrópolis. Mas achei esse vídeo da Irmandade da Lapa sobre o coração que fica numa igreja na cidade do Porto. Dom Pedro IV de Portugal, primeiro do Brasil, depois de ter declarado a independência brasileira a 7 de setembro de 1822, foi aclamado Imperador do Brasil com apenas 24 anos. Um coração, onde cabem muitos corações. Talvez o maior brasileiro de todos os tempos. E o Dom Pedro foi aquele homem ativo, batalhador, mas nasceu e morreu nesse palácio aqui. O Palácio de Queluz é uma luxuosa residência de verão da realeza, que teve ligado as 3 gerações da família real portuguesa. Aqui eles organizavam suntuosas festas, principalmente nesses jardins. Foram projetados para isso. Os convidados ficavam aqui esperando a família real aparecer lá no fundo, na sacada, com direito a muita comida, bebida, teatro, passeios de gôndola no canal, muitos bailes de máscara e recitais ao ar livre. Imagina o que rolava nessas festas boca livre, e sem entrar em mais detalhes, os reis acabavam tendo outros filhos, que eles até assumiam e davam uma boa vida para eles. E a primeira parte desse palácio foi construída para isso, para os infantes. Aquele príncipe mais novo, mas o próximo rei seria o filho mais velho, que estava com a vida feita, né? Então o rei Dom João IV deu todas essas terras para um desses filhos dele. Construiu uma casa de campo aqui na Quinta e mudou o nome para Quinta do Infantado, para garantir o futuro do rapaz. Eu sou um bom rapaz. Eu acho que sou um bom rapaz. Se liga na sequência que a gente vai chegar até o Dom Pedro, o nosso Dom Pedro I, que aqui em Portugal foi Dom Pedro IV, porque já tinha tido Dom Pedro I, II e o Dom Pedro III, que foi marido de Dona Maria I, que viria a ser a louca. Ela que construiu o Palácio de Queluz. Esse cara usava a havaiana já. O filho de Dona Maria é o Dom João VI e com a esposa Carlota Joaquina. Eles moraram bastante tempo aqui, até que toda a família foi para o Brasil. Olha que interessante, nessa sala dos embaixadores existem 4 tronos, que o príncipe Dom João VI era quem governava porque a mãe ficou louca. Mas ele manteve o trono de Dona Maria I. Repara que 2 tronos têm a coroa, os outros não. Nesse meio tempo, em 1798, nasceu aqui Dom Pedro. Ele foi para o Brasil com 10 anos. Dom Pedro teve uma educação muito focada em ser rei. Estudou latim, falava inglês, francês, teve os melhores professores particulares de economia, política, história e praticava muitos esportes. Aqui em Portugal ele foi rei só 3 dias. Colocou a filha no trono e fez a Carta Constitucional de Portugal e do Brasil. A figura principal do 7 de setembro de 1822, da independência do Brasil, fazendo 200 anos. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Na volta da família real em 1821, o casamento do Dom João VI já estava meio abalado e ele deixou a rainha, Dona Carlota Joaquina, meio que exilada aqui. Quer dizer, os tempos felizes, as festas terminaram. Dom João VI morre 4 anos depois. Mas o pessoal aqui não pensava assim não, porque ele proclamou a independência do Brasil. Ele que fique por lá. Eles pensavam que ele perdeu o direito ao trono daqui. E aí o seu irmão, Dom Miguel, aproveitou. Ele era bem ligado às tradições, tinha bastante apoio e o outro era o brasileiro. Bom, Dom Miguel chegou antes e virou rei e morou aqui no Palácio de Queluz. Dom Pedro vem do Brasil, deixa lá o Dom Pedro II como imperador, mas primeiro ele tentou uma composição, casar a filha de 7 anos com o irmão de 24. Dom Miguel falou, beleza, mas quando viu que o povo gostava dele, não casou não. Achou que poderia ser rei sozinho. Então vamos pra guerra contra o irmão. Durante 1 ano, e Dom Pedro vence. Vira aqui Dom Pedro IV, rei de Portugal,
e abdica em nome da filha, Dona Maria II. Já estava muito doente, com tuberculose. 24 de setembro de 1834, 2h30 da tarde. Morre aqui neste quarto que é chamado Dom Quixote, o nosso Dom Pedro I, Dom Pedro IV de Portugal. Uma vida que começa e acaba aqui em Queluz. É um quarto redondo com vista para o Lago Netuno. Essa briga com o irmão, saindo de uma fase que Portugal foi destruído pela invasão francesa, abalou o país. Seus últimos atos foram aqui mesmo no quarto, e o Dom Pedro também ficou muito abalado. Mas o corpo do imperador voltou para o Brasil no século seguinte. Ao lado das duas mulheres, foi colocado numa cripta no Monumento da Independência, em São Paulo. Mas a família real morava no Rio de Janeiro, tinha Petrópolis, que era parecido aqui com o Palácio de Queluz. Casa de férias, né? Mas o grito da independência foi dado lá em São Paulo, onde é o Museu do Ipiranga. E por quê, né? É que o pai, Dom João VI, e toda a corte voltou para Portugal e começou a exigir que o príncipe voltasse também. Tinha essa pressão, e o Dom Pedro tinha que apagar os incêndios, principalmente em São Paulo. Por isso ele estava lá no Ipiranga. A independência do Brasil, 200 anos atrás, trouxe muitas dúvidas para os portugueses. Portugal vivia do Brasil, das Minas Gerais, ouro, pedras preciosas e plantações como a cana-de-açúcar. Tinham que descobrir um novo Brasil. Dom Pedro teve 7 filhos com a Imperatriz Leopoldina. Alô, pessoal do Colégio Sil, Colégio Imperatriz Leopoldina, né? Liberdade, liberdade. Depois ele teve mais 4 filhos com a Marquesa de Santos, um com a irmã da Marquesa, então, né? E outro com uma francesa. Esses são os filhos que estão no testamento dele. Depois tem muitos outros, mas não tinha o ratinho, nem teste de DNA. Depois ele se casou de novo e teve mais 2 filhas. Palácio Nacional de Queluz, pertinho de Lisboa. Muito conservado, o pessoal sempre trabalhando aqui. Onde nasceu e morreu Dom Pedro I. Marcou uma época e foi herói dos 2 mundos. Na semana seguinte do célebre Grito da Ipiranga, Dom Pedro retorna ao Rio de Janeiro e é aclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822, o seu aniversário. Por muito tempo, esta foi a data que os brasileiros comemoravam a independência do Brasil. Então ele era português com sangue brasileiro? Meu amigo César Rosa vai dizer. Ele tá lançando um livro, hein? Atenção, silêncio, no ar, contando sua história. Já tá à venda. Nosso comerciante, por favor. Mas conta aí, César, o que é ser brasileiro? Ser brasileiro é ser independente. Brasil, meu Brasil brasileiro. Ser brasileiro é ter tido, com certeza, um Fusca. Meu mulato inzumbi. Mas se orgulhar mesmo de ter tido um Fuscão. Vou cantar-te nos meus versos. Com ele, você deve ter participado de 2 tipos de racha. Um no campo, onde esteve o maior vencedor de todos os tempos, o brasileiro Pelé, ou racha nas pistas. Brasil. E ali sentimos que perdemos um parente. Quando Ayrton Senna nos deixou. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, Brasil! Já que sou brasileiro. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Brava gente,